Eu tava com 7 anos, tal, e eu estava fazendo uma caminhada de desbravadores, certo? E ao final dessa caminhada, eu comecei a sentir muitas dores. E meus pais acharam que foi por causa da caminhada, tal, mas ao longo de algumas semanas a dor continuou. Mas você nasce uma criança normal, não tinha nenhuma enfermidade. Estou até aqui com uma foto de você, um bebê, muito sorridente. Mostra aqui novamente. Muito sorridente, muito querido. Enfim, tudo bem. Quando isso aí acontece, essa surpresa acontece, as dores chegam, você está com que idade? Eu estou com 7 anos. 7 anos. Ok. Aí, enfim, é muito legal ver essa foto aí. Eu gostava de pegar as roupas do meu pai e tal, e vestir. Eu sempre admirava muito meu pai, sabe? Mas enfim, eu estava, né, sentindo muitas dores e algumas vezes eu passava noites em claro com essas dores. E meu pai me levando em alguns hospitais, os médicos falavam, é dor da caminhada, é dor do crescimento. E um médico chegou a dizer que até era dor psicológica. E assim, depois quando eu olho pra trás assim, nossa, como dor psicológica poderia ser, né? Tão intenso, né, no Não osso. poderia ser alguma coisa assim, porque eu passava noites em claro, não conseguia andar, jogar bola, né, com meus colegas e tal, que é algo que eu gostava de fazer bastante, Aham. né? Mas, enfim, eu fui indo em vários hospitais e cada vez piorando. E meu pai então decidiu me levar até o Rio de Janeiro. Nós morávamos em Rondônia na época e nós ficamos no Hospital Silvestre por mais ou menos um mês. E lá um médico do fundão veio e Diagnosticou. diagnosticou e descobriu que eu tinha leucemia. Ok. Deixa eu mostrar aqui mais uma foto. Você já está internado. Aqui você ainda tinha 7 anos, nesse período? Isso, para Sete 7, 8 anos. anos. Aí está no Tá. Hospital Adventista do Rio de Janeiro. Isso, Silvestre. Aqui eu também tenho uma foto que mostra da transfusão já. Mas aí seria mais para 3 anos depois. 3 anos depois, entendi. Olha só, o estado em que o Alisson... Claro, essa história, gente, é desde que ele tinha 7 anos, agora ele tem 18. Você imagina que para contar essa história de tantos anos... Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Olha a situação em que o Alisson ficou. Depois de o tratamento, ainda em tratamento, esse aqui é o seu pai, como é o nome do seu pai? Ademir Firme. Ademir Firme. Aqui, deixa eu mostrar a sua mãe. Aqui. Essa família foi extremamente forte, porque você tem outros irmãos, não é? Tenho. E essa família teve que administrar a vida em família e ainda cuidando de você dia após dia. Fale-me mais desse período da sua enfermidade. Então, quando foi descoberta a doença, né, eu estava na UTI e o médico chegou com aquela famosa frase assim: eu tenho duas notícias para você, né? Uma boa e uma ruim. E até aquele momento não se tinha diagnóstico da doença e alguns estavam achando que era uma doença rara, incurável, né, ou que eu teria que fazer o tratamento pro resto da vida, né? E o médico falou que tinha descoberto a doença, essa era a boa notícia, e que a má notícia é que era leucemia. E eu não sabia o que era leucemia. Eu virei pro médico e falei assim: tudo bem, tranquilo. Eu tava feliz, eu ia voltar, né? Ia sair da UTI. Pelo jeito, eu já sabia que a UTI era um lugar para pessoas mais graves. Eu já tava percebendo isso. Mas eu voltei pro meu quarto normal e eu fiz um tratamento de mais ou menos 6 meses, direto no hospital, sem sair. E aí, quando eu tive alta, eu comecei a ir, assim, semana por semana, fazendo consultas e depois de 15 dias. E, uma coisa, os médicos falaram para eu parar de estudar. Enfim, e eu não quis. Peraí, então, os médicos, a orientação é que você parasse de estudar. Isso, E para concentrar você mais não no... parou de estudar. Não, eu não quis. Eu virei assim, eu não quero de jeito nenhum parar de estudar. Eu vou deixar de ver os colegas. E, tipo, eu tava pensando muito no IAAMO,
na época que... Você queria estudar fora, já, no não, outro colégio. tipo, nós já morávamos no Iamo, né, que foi onde teve essa caminhada de desbravadores, lá em Rondônia. E eu queria voltar, eu queria sair logo do hospital e voltar a estudar. Então, parar de estudar, Alisson como gosta assim? muito de estudar. Nos bastidores, ainda há pouco, ele estava estudando. Eu perguntei, está estudando para a prova? Chutei, né? Ele falou assim, tenho pra prova prova. amanhã. Tenho Deixa eu só prova mostrar amanhã. mais 2 fotos aqui, aí eu quero ouvir vocês a respeito dos desafios e a história do Alisson hoje, ela serve para a gente como um case, para a gente entender que desafios existem e muitos deles são graves, mas a nossa postura frente a esses desafios fazem toda a diferença. Ele já traz mais uma questão. Enquanto todos diziam que ele não tinha condição e teoricamente ele não tinha mesmo, ele diz, não, eu quero estudar. Você está pensando que é coisa pouca? Mostra aqui mais, olha. Ele fica praticamente sem movimento sobre uma cama, tratamento seríssimo. As juntas ficaram inchadas e tal. Ele não tinha minha mais mãe movimentos. disse que era metástase e tal. Alisson, você teve momento da morte, medo da morte em algum momento dessa história? Você, quando ouvia os médicos dizerem metástase, não tem mais jeito, está desenganado, o sofrimento da sua família, você tinha medo da morte ou chegou a desejar a própria morte? Então, quando os médicos falavam essas palavras difíceis, eu era muito curioso e eu perguntava o que significa isso, né? E tipo, eu sempre muito curioso, às vezes perguntava para os enfermeiros o que você está colocando, para que serve e tal. Mas assim, e eu sempre queria saber o que estava acontecendo comigo. E algumas vezes não era muito respondido da forma com que eu queria. E dessas vezes, quando não respondia muito, eu ficava assim, não, então o que será que está acontecendo, né? Mas, enfim, teve momentos, sim, que eu tive perto da morte. E, assim, eu acho que teve mais, mas eu digo que foram 3, assim, momentos que eu estive mais perto da morte. E um desses momentos foi quando eu estava para ser descoberto e tal, ainda não tinha descoberto. Passaram-se 4 meses sem descobrir o que eu tinha. E isso para o câncer é crucial para você. O tempo urge, né? Se você vai ser curado ou não. Se você demora muito, o câncer ele toma conta e já fica em estágio final, né? E eu soube mais ou menos quando eu estava perto da morte. Teve um momento que foi, eu acho que acredito que foi o momento mais grave, assim. Mas eu acho que eu vou contar depois, mais pra frente, né? Aqui. E com relação a eu desejar a morte, no caso do descanso, eu já pensei sim, mas não em me suicidar, coisa parecida. Eu fiz uma oração para Deus me deixar descansar, porque na época eu estava sentindo muitas dores e eu não podia movimentar um dedo sem dar um grande gemido de dor, porque estavam muito fortes as dores. Algumas vezes eu parava assim, quando vai acabar, né? Afinal, mesmo assim, depois dos 6 meses de tratamento da primeira vez, né? Eu fiquei careca e tal. Aí eu não gostava muito, usava um boné. E eu, como eu não quis parar de estudar, eu comecei a ir assim, não regularmente, mas de vez em quando para a escola, né? Aí eu voltei assim, comecei a estudar assim da primeira vez, depois do primeiro tratamento, foi em Teresópolis. Comecei a estudar, fazer junto com alguns amigos, né, que eu fiz lá. E o tratamento foi indo e melhorando cada vez mais. E algumas vezes eu pensava assim, eu acho que está acabando, né? E eu pensava assim, naquele momento que eu disse que eu fiz uma oração para Deus deixar eu descansar, eu acrescentei uma segunda coisa. Falei assim, se for da tua vontade, que eu descanse, porque se não adiantar muito esse sofrimento, né, eu vou descansar e já vou acordar com Jesus voltando. Então, isso seria,
entre aspas, bom. Um bom negócio, né? É um bom negócio, eu não sofro e já acordo com Jesus voltando. Mas aí eu falei assim, mas se não for na sua vontade, que eu possa ter um pouco mais força para poder suportar tudo, né? E para que eu não fique tão desanimado. E Deus respondeu essa oração, para que eu não ficasse desanimado dentro do hospital. E ele mandava amigos, enfermeiros, alguns pastores. Eu queria até mandar um abraço para um amigo meu, o pastor Arthur Maschi. Quando a gente estava no Hospital Silvestre, ele chegava lá e falava, Alisson, você vai... e aí, tudo bom? Aí eu falava, tudo bem. Aí ele falava, não só bem, mas bom demais, né? Ah, que Sempre lindo. falava assim. Aí a gente trocava charadinhas e a gente ficava nisso. Ele tornava os seus momentos mais agradáveis. E eu era muito, muito engraçado e tal. A gente conversava lá dentro, alguns outros pastores visitavam. E era muito legal. Alguns amigos meus da escola, Deus mandou eles, alguns mandaram cartas para mim. E eu falava assim, nossa, como eu queria estar de volta para a escola, tal. Durante o tratamento, algumas pessoas falavam, nossa, como você é forte e tal. Eu pensava assim, eu acho que não, né? Acho que Deus que tem me dado força, porque eu acho que se não fosse a ajuda da família, a ajuda de alguns amigos, da ajuda dos desbravadores, eu gostava dos desbravadores, eu acho que não teria tido muito efeito. E o médico tinha dito que o tratamento ia durar 3 anos. E, enfim, estava chegando no 3º ano, né, do tratamento, mas eu comecei a piorar e comecei a inchar. Tem umas fotos minhas aí que eu estou mais gordinho e isso daí sim, teve época que eu tomei muito corticoide, mas na época que eu inchei, dessa que eu tô falando, que eu engordei, foi que o próprio corpo estava produzindo corticoide, entendeu? Entendi. E os médicos não estavam identificando o que estava acontecendo e foi passando o tempo até que uma médica, a doutora Josi, ela resolveu fazer um exame chamado punção lombar. E aí descobriu que havia recaído a doença. Quando recaiu a doença, eu soube que eu teria que fazer uma quimioterapia mais pesada, num período mais curto, que essa quimioterapia faria. Ela destruiria a medula óssea, eu teria que fazer radioterapia e eu teria que fazer um transplante de medula óssea, pelo fato de ter destruído a medula. E, enfim, teria que encontrar um doador, né? E nessa de encontrar um doador, nós ficamos sabendo que a cada 100 mil pessoas, uma é compatível com você. E os primeiros exames foram feitos nos meus irmãos. E descobriu que minha irmã, a Alice, era compatível comigo, né? E tava quase que uma disputa entre o meu irmão e a minha irmã de quem que ia doar, quem vai poder fazer com que o Alisson sare. Então, no transplante de medula óssea, perto do transplante, eu perguntei pro meu pai, papai, quando é que vai acabar? Quando esse tratamento todo vai acabar? Aí meu pai disse que nós estávamos passando por um deserto, que nós não sabíamos quando ia acabar. Mas nós tínhamos que confiar em Deus, porque Ele que sabe quando vai acabar o deserto. E aí eu fiquei com isso na cabeça, na mente. E Deixa eu só mostrar pensei aqui a o sua irmã. seguinte. Deixa eu só mostrar a sua irmã que fez Certo. a doação. Olha aqui, ela foi compatível, né? E ela pôde fazer essa Isso. Suzana. Lindinha. Como é o nome dela? Alice. Alice. Um beijo, Alice. E nisso que ele disse, eu pensei, eu quero escrever então um livro. Eu pensei assim, que tal eu escrever um livro, né, sobre isso? E eu comecei a escrever, a digitar no computador, né? E foi saindo dentro do hospital, lá digitando.
E ficou como o título O Meu Deserto. E eu tenho apresentado esse livro para algumas pessoas, assim, que estejam passando por dificuldade, não por doença, mas qualquer tipo de deserto, qualquer tipo de dificuldade. Eu queria dizer assim, para quem estiver passando por qualquer dificuldade, que, tipo assim, quando você está passando por um deserto, lembre-se de uma coisa: o deserto tem um oásis e ele tem um fim. Ou seja, são duas coisas. Ou seja, no meio do deserto você pode ter descanso. Não significa que o deserto acabou, mas o deserto ele também acaba. E o meu deserto ainda não acabou, mas eu encontrei o oásis. Deus, ele sabe onde tem oásis, ele sabe onde fica o fim do deserto. E assim, quando nós confiamos em Deus, ele se torna o nosso guia no deserto. E nós temos histórias na Bíblia de pessoas que foram para o deserto. Moisés, vemos a história de Elias, João Batista. João Batista, vemos a história de Jesus. E eu tenho uma semelhança nessas histórias. Quando essas pessoas vão para o deserto, elas passam por alguns conflitos, por algumas dificuldades, mas quando elas voltam muito mais fortes. Ou seja, um deserto, uma dificuldade, é para te tornar mais forte, é para te tornar mais, para deixar você com mais fé. Jesus voltou do deserto e venceu o mundo. Por causa dele, nós estamos aqui. Moisés salvou o povo de Israel depois que voltou do deserto. Elias enfrentou Acabe e Jezabel. João Batista preparou o caminho para Jesus. Ou seja, nós só passamos por deserto quando Deus tem um propósito especial na nossa vida.